Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz depois de um ano estarmos juntos, trazendo essas informações todas para vocês, mas chegou a hora de estarmos nos despedindo, né? E hoje eu tenho uma convidada especial, diretamente da Espanha, doutora Priscila Andrade, da Clínica Fertilab de Barcelona, está aqui conosco para a gente dar continuidade a um tema muito bacana e muito relevante, né, na vida das pessoas, que é a maternidade após os 40 anos. Tudo bom, doutora Priscila? Como é que você está por aí? Tô bem aqui num calor danado. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que vão escutar. Espero que eu possa sanar as dúvidas, que eu seja clara. E se não, mandar perguntas aí para Karina e eu respondo todas. Obrigada, viu, Bom, Karina? a doutora Priscila, como eu falei, está em Barcelona e mora na Espanha há 14 anos. E a gente vai falar de um tema que me representa, esse tema, né, doutora? Eu fui mãe do Henrico aos 44 anos, né, através de óvulos doados. Fique aqui conosco até o final, que vocês vão gostar desse episódio, viu? Bom, doutora, eu queria fazer umas perguntas muito bacanas para vocês. Esse webinar, ele é realização Nós Tentantes Projeto de Vida, com apoio e patrocínio da Merck Brasil. Bom, maternidade aos 40 anos é um tema muito atual. Cada vez mais mulheres estão deixando a maternidade para depois, né, para mais tarde, com a idade avançada. E hoje, graças a Deus, nós temos a medicina reprodutiva a nosso favor, não é mesmo? É um tema potente que merece voz, merece muita luz esse tema, né? Inclusive, mulheres de 50 anos estão sendo mães, estão realizando esse desejo através de ovorecepção, né? Dessa linda forma de gerar amor, como eu chamo. Então, ele também é cercado de muitas dúvidas. Então, nós estamos aqui com a doutora Priscila para podermos entender um pouquinho mais de uma maneira sensível, um olhar super bacana e diferente dos nossos episódios anteriores. Bom, doutora Priscila, vamos situar quem está conosco aqui no nosso episódio e situa um pouquinho para a gente essa mulher que quer ser mãe após os 40 anos, as peculiaridades dela. Então, Karina, infelizmente, né, com 35 anos, a gente já começa a perder quantidade de óvulos e também a qualidade, ela começa a ser afetada. Então, aos 40 anos, a gente tem algumas peculiaridades, como você disse, mas tudo começa com 35. Com 35 anos, a gente começa a produzir menos óvulos e óvulos de já não tão boa qualidade. Então, isso vai piorando, porque a gente produz cada vez menos óvulos e de pior qualidade. Então, aos 40 anos, a gente tem que lutar para que essa quantidade que a gente está produzindo possa compensar essa qualidade que já não vai ser tão boa. Né? Então, a gente tem os exames de reserva ovariana para buscar entender a quantidade que a gente vai produzir e para saber um pouco mais a respeito da qualidade dos óvulos, a gente tem que analisar os embriões. Não existe ainda nenhuma técnica ou nenhuma análise de sangue, nenhum exame que possa dar muita informação a respeito da qualidade dos óvulos. Então, a gente sabe que a gente vai produzindo menos e piores óvulos, e a gente vai ter que estar nessa idade lutando contra essa má qualidade com quantidade, né? Então, chega um momento, né, principalmente a partir dos 44, 45 anos, que a gente muito provavelmente não vai ter quantidade para estar compensando essa má qualidade. E aí, a saída que a gente tem, graças a Deus, né, é a ovodoação, graças a Deus, graças à medicina, né, que é esse gesto altruísta de ajudar outra pessoa a ser mãe, porque eu tenho bastante claro, e acho que a gente vai conversar no decorrer do Dr. Talks, hum,
da importância desse gesto e de aceitar esse gesto como um tratamento possível para você ter o seu filho, se realmente esse é o seu desejo. É, até porque nós estamos falando aqui de esperanças, né? É. Esperança real, na realidade. Então, essas chances aumentam muito para essa mulher madura no momento que ela for usar óvulos de uma outra mulher jovem, né? Então, a gente precisa realmente falar sobre isso, né? Na minha época, doutora, eu tinha muita escassez de informação, né? Então, hoje nós temos essa alternativa de encurtar caminhos e de deixar vocês, a par de todas as possibilidades reais para trazer esse bebê saudável para casa. Existem muitas dúvidas, como eu falei anteriormente, mas eu acho que o entendimento e a informação, ela vai elaborando de uma forma mais natural. E depois do sim, né, como eu costumo dizer, eu falei sim à alfa-recepção com olhos de gratidão. Tem gente que demora mais, tem pessoas que demoram menos, mas quando isso é entendido, eu acho que facilita bastante esse sim vir, né? Como que funciona a doação de óvulos na Espanha, doutora? Então, Karina, assim, aqui na clínica, né, na Espanha, a Espanha é um país referência, né, para ovo doação, porque a gente tem uma lei onde a doação é anônima. Eu posso dizer para paciente as características, a idade da doadora, mas eu não posso mostrar uma foto, por exemplo. Então, a doação aqui é 80% da clínica, tanto doação de óvulos como doação de embriões. É, e a primeira consulta dessa doadora ou desse doador de sêmen, quando é o caso de doação de sêmen, é com uma psicóloga para entender se essa pessoa que está querendo fazer esse gesto está preparada para esse tratamento e se sabe o que conleva, né, essa decisão. E depois a gente faz todo o exame de busca de doenças recessivas, depois análises de sangue, de saúde geral, fígado, rim, hemograma, coagulação, também infecção vaginal, a infecção no esperma, testes de qualidade espermática. E aí, com o teste genético em mãos, sendo um teste genético favorável, essa pessoa pode seguir no tratamento de ovo doação como doador ou doadora. Tá. E doutora, qual é a taxa de sucesso na recepção aí na clínica Fertilab com vocês? Ou na Então, Espanha? sim, por transferência, né? Óbvio que vai depender de cada caso. Eu também costumo dizer sempre que o fator principal é sempre o embrião. A gente tem que buscar um embrião que seja realmente bom. Os outros 20% são causas endometriais, sanguíneas, de rejeição desse embrião, no caso de ter uma doença sanguínea ou uma inflamação no útero. É, e a taxa de gravidez por embrião transferido é de 65 a 68%. Depois existe também um risco de aborto de acordo com a idade da doadora, que é mais ou menos uns 15%. Risco de gravidez extrauterina, que é o mesmo risco de uma gravidez natural. E depois, quando a gente transfere um embrião por vez, umas duas vezes, a gente chega a 70, 75% de bebê. Duas, máximo 3 vezes. Por isso que a gente tem também uns programas de garantia para a paciente ter alguma coisa é, como garantida dentro de um processo biológico, né? Vocês garantem um blastocisto, doutora? A gente garante, tem programas de garantia de mínimo 2, mínimo 3 blastocistos, que são programas de garantia de embriões, e depois tem os programas de garantia de bebê. Olha que interessante. É. É, muita. Isso aí, vamos querer saber um pouquinho mais. Doutora, me diz uma coisa, a gente tem muita insegurança, tá? Nós tentantes, em relação à saúde do bebê. Nós sabemos que existe o PGTA, que são testes genéticos também, que estão aí para nos ajudar, né? Nesses nossos medinhos, nos nossos fantasmas. Então, como que, por exemplo, na alvorrecepção, como é que funciona o PGTA? Nós estamos falando sobre riscos relacionados à idade do óvulo. Como que isso Uhum. é minimizado, doutora?
Então, na Espanha, a gente faz dois tipos de testes para dar mais segurança às pacientes que o filho que a gente vai ter é um filho que não vai ter uma doença evitável, né? Porque, Uhum. infelizmente, a gente tem milhões de doenças, tem doenças que elas ainda não são evitáveis, a transmissão, e tem doenças que a gente pode evitar. Então, existe os testes que a gente faz, no caso de uma mulher com um marido, a gente faz no marido, ou no doador de esperma e também na doadora de óvulos, para que um não seja portador ou portadora da mesma doença. Porque dentro do caso que ele é portador da mesma doença que a doadora, eles vão ter juntos um risco de 25% de um bebê doente. Então a gente faz o screening genético e a gente aconselha em todos os pacientes. A outra coisa que a gente faz é o PGTA. O PGTA a gente não faz no marido ou no doador e na doadora. A gente faz no embrião. Quando o embrião atinge o estágio de blastocisto, que é um embrião de dia 5 ou de dia 6, a gente tira 7 células a 10 células desse embrião, congela os embriões e envia à empresa que faz a leitura. E depois de 10 dias, a gente sabe que esse embrião é um embrião de qualidade morfológica, mas também de qualidade cromossômica, que é um embrião normal cromossomicamente. O PGTA, ele é quase obrigatório quando a paciente já tem falhos de implantação, abortos de repetição, e quando a paciente gostaria de reduzir o risco natural de aborto, porque, como a gente falou antes, o risco de aborto com uma doadora é 15%. Então, com o PGTA, a gente consegue baixar esse risco a 8%. Obviamente, a gente pode abortar de embriões normais também, mas é uma maneira de estar selecionando ainda mais os embriões a transferir. O que eu digo é que o PGTA, e por transfer é verdade, não aumenta a probabilidade de gravidez, mas ele reduz risco de aborto e durante todo o percurso de tratamento, a gente pode fazer menos transferências, ou seja, a gente pode atingir o bebê de maneira mais rápida, porque o embrião que eventualmente não seja normal, a gente já não vai transferir. Então, a gente otimiza o tratamento, né? Então, para as pacientes que vêm do Brasil, eu aconselho simplesmente por distância. Você não vai vir aqui do Brasil e transferir um embrião que a gente não sabe se é normal cromossomicamente ou não. Então, é tudo para otimizar os resultados e não transferir embriões que não sejam saudáveis. Sim, porque aí existe o fator emocional, né, que a gente até pode evitar tantos problemas que a gente tem aí no decorrer da nossa jornada e também o fator financeiro, né? Isso Não tem também, como a porque gente negar. o que eu falo é o que você vai gastar fazendo o PGTA é depois uma economia em transferências. Então, eu É, acho sempre que vale a interessante. pena. É verdade. Doutora, o que que chega até você, doutora? Aquela primeira conversa inicial, tá? Aquela que vai o marido, e vão desbravar esse cenário ainda muito novo para elas, seja online, seja presencial, né? Como que, esse casal chega aí até você? Quais são as principais, dúvidas, ou se não, os medos mais frequentes para essa mulher após 40 anos? Então, Karina, quando a gente tem que ir para a ovodoação, o medo que eu encontro maior é de doença e o medo de não aceitar o filho como seu, né? Falar, ai, mas eu tenho medo de que quando ele nascer, eu não vou aceitar ele como meu filho. Só que isso é um pensamento tão primordial, porque a pessoa ainda não ficou grávida. Isso muda no momento do teste de gravidez. Já mudou. Quando você vê o teste lá pintadinho, esse filho é seu, não é de mais ninguém. Só que a paciente está num estágio ainda anterior, né, da aceitação, porque a aceitação, eu sempre falo, né, é uma dor que você tem que passar, e aí essa dor tem etapas, né?
E É, aí, quando você passa as etapas, e aí cada um vai ter o seu tempo para passar essas etapas, e que você aceitou, acabou o problema. O problema é nosso, né? Como cultura, como que foi transmitido pelos nossos pais, por uma cultura que não estava pronta, né, para esse tipo de tratamento. Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente nórdico, eles falam: eu quero um filho, o que que eu tenho que fazer? Não importa o que eu fale. Mas se é um paciente espanhol, italiano, brasileiro, a gente é mais latino, né? E tem essa raiz genética que a gente quer manter, é. né? Uma das coisas que me chamam bastante atenção quando me procuram, né? Elas perguntam, mas será que eu vou que nem você falou, será que eu vou me sentir mãe mesmo não sendo mãe genética? Eu sempre faço uma reflexão. A mãe, o pai, esse amor, ele nasce dentro de uma vivência, né? De um dia a dia. Então, esse vínculo é tão intenso que é a mesma coisa como se a gente tivesse gerado com os próprios óvulos, mas isso a gente só entende realmente depois que a gente vê aquele resultado, que nem você falou, e que a gente vê ali a barriga crescendo, né? A gente já está tão apaixonada por tudo que quando nasce, se a gente não quiser nem lembrar que é um óvulo doado, a gente não precisa, né? Porque aí a gente já está tomado de amor e isso fica secundário nas nossas vidas, né? E eu sempre falo também para paciente, e eu perguntei para o meu filho de 10 anos esse fim de semana. Eu falo, para você, quem é a mãe desse bebê que vai nascer? É a pessoa que ajudou a fazer um embrião? Ou é você que está 9 meses dando nutriente para essa pessoa crescer, virar um bebê, né? De um embrião, um feto, de um feto, um bebê, e vai parir essa pessoa. Quem mais é mãe do que essa pessoa? E aí eu perguntei pro meu filho, falei, quem é mãe para você? A que dá a sementinha ou a que vai ter o bebê? Ele, a que vai ter o bebê. Falei, ah, então tá bom. Ai, boa, boa essa reflexão. É, Aliás, já deixando um gancho aqui que você está falando, também uma outra pergunta muito recorrente é se tem que contar para esse filho, né, que ele veio é, através de um óvulo doado, né? Isso é muito relativo, né, doutora? Não olha, tem certo ou errado, existe o que é melhor, e faz para cada sentido para família. É, para o cada casal, para a família. família, né? E a forma como a gente conta é a forma como a gente conta para nós mesmos, né? Eu sempre falo isso. E essa forma como você perguntou para o seu filho é muito legal, assim, até eu vou guardar ela para conversar com o Henrico, porque o Henrico tem essa naturalidade, né, da história dele ser pública, enfim, e a gente trabalhar com isso. Mas bacana, bacana essa brincadeira que você fez com o teu filho, eu vou usar com ele também. Então, e no sentido de dizer, eu mesma oscilo de opinião, né? Mas os psicólogos, quando a gente vai conversar, eles dizem, obviamente, né, que a pessoa tem que saber a origem dela e que a gente tem que falar antes da adolescência, óbvio, né? Porque senão é muita crise. Então, assim, antes dos 10, 11 anos, dizer de uma maneira simples. Eu tive já algumas vezes, né? Pacientes que fizeram um, um livrinho com figuras assim de uma fada que vinha e dava uma mágica na barriga e era paciente e que aí ia formando e fazia gestação e tinha o parto. E a criança atua super bem, é super positivo e adora o livro e sabe que veio de uma clínica e que utilizou o óvulo de uma fada. Coisas assim lúdicas, né, que podem ajudar nesse Com discurso. certeza. Já tem alguns livros, né, bem bacanas sobre o assunto. Doutora, você acha que essa mulher, principalmente de 40 mais, tá? Que a gente está falando hoje no nosso episódio, ela sente mais culpa, ou melhor, mais medo de julgamentos sociais e familiares, muitas vezes, ãh, do que outras mais jovens? O que eu sinto é que ela sente culpa de não ter feito nada antes.
de não ter Uhum. vitrificado, de não ter sido informada pelo ginecologista que ela já não tinha uma boa reserva, de ter ido na revisão ginecológica e ninguém ter falado nada de diferente do que, tá tudo normal. Ela tem, esse tipo de arrependimento de não ter tido oportunidade, né? E também, por exemplo, principalmente italianos, têm um problema familiar mesmo de toda a parte de religião e que elas preferem não falar para a família mesmo. A maioria não fala para a família que é de ovo doação, porque é de Tá. novo, né? Cultura, religião, a presença de um catolicismo extremo, né? Que eu acho que também está abrindo bastante, acho que mudou bastante, mas que ainda falta. Você falou uma verdade. Tudo que você falou, eu senti. Eu É, tive um desconforto na época. Depois eu entendi. Hoje, nossa, não posso nem imaginar não ser por óvulos doados, senão a gente nem estaria aqui hoje conversando sobre isso, né? Hoje é o meu maior propósito de vida. E o Henrico tinha que ser exatamente como ele é, a coisa mais incrível. Só que na época, quando eu recebi a notícia que eu não tinha mais óvulos, próprios, no caso, né, saudáveis, eu fiquei com aquela culpa do por que que eu não fiz antes, né, tomei antes essa decisão, e por que que o meu ginecologista não falou para mim para congelar óvulos. Eu fiquei com um pouquinho de, eu não digo revolta, mas eu fiquei muito chateada com a minha ginecologista na época, né. E hoje eu também entendo que naquela época, o pro o co a técnica de congelamento de óvulos não era como hoje, né, uhum, mudou bastante. Então tudo isso vai sendo pensado no decorrer e a gente muda muito durante a nossa jornada, né, a nossa cabeça, o autoconhecimento, a gente consegue se perdoar mais, se autoconhecer mais. Então tudo isso que você falou, eu me vi na tua frase, né, me vi nas tuas observações. Hã, mas é isso, eu acho que as mulheres se culpam bastante, principalmente a mulher 40 mais, por principalmente não ter priorizado a maternidade antes, né, sem a gente deixar de lado que o aspecto, profissional tem que entrar nessa equação, né, porque muitas vezes a gente deixou a maternidade de lado, muito porque a gente estava ali numa instabilidade financeira, até mesmo uma instabilidade emocional, né, não era a hora, digamos assim, e quando a gente viu o relógio biológico, né, deu uma corrida e passou o tempo, né. Então eu acho que isso aí, oi. não, o que eu ia falar é que eu acho também que essa parte do médico está mudando, porque eu acho também que é uma coisa educacional também no ginecologista geral, de detectar, de fazer uma contagem de folículos e ver se para essa idade cronológica determinada essa contagem está boa, ou se já pedimos uma MH. Eu não sei no Brasil, mas aqui na Espanha a gente começa já a ter ginecologistas que detectam baixa reserva e enviam os pacientes para a gente. Então, isso já é uma evolução, ou para vitrificar óvulos, ou para fazer tratamento, né? E também da parte masculina. Porque isso também tá desenvolvendo. Pacientes que foram num urologista, o urologista não detectou nada, segue tentando, e o paciente tem lá uma varicocele gravíssima. Então, tudo isso tem que mudar e está mudando. Eu estou esperançosa aí que está mudando. Não, a gente está, eu também estou esperançosa para que cada vez mais os ginecologistas, no mundo inteiro, consigam, falar de planejamento reprodutivo, né, com as suas pacientes numa consulta de rotina, né, Uhum. como se isso fosse parte, né, do trabalho deles de forma ativa. Uhum. Eu acho que está mudando, mas eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem muito ainda a melhorar, Uhum. muito a melhorar. Vamos falar sobre, uma dúvida que tem muitas mulheres após 40 anos também. Karina, será que eu vou ter, tu que foi mãe com 44 anos, saúde, emocional?
E também, assim, como é que eu vou criar esse filho, né? Hã, elas têm medo, assim, de não estar preparados até fisicamente, né, para correr atrás aí desse bebê, já com uma idade avançada. O que que tu acha sobre isso, doutora? Ai, Karina, as pacientes que eu tenho, que são mães por primeira vez, até mais velhas, assim, com 48, 50 anos, elas são excelentes. Porque a mulher de 50 anos hoje não é a mulher de 50 anos de 10 anos atrás. A gente tá super bem. Então, eu encorajo, assim, porque a gente tem energia, só que a gente tem que direcionar essa energia. E a energia vai ser direcionada para ser porque é o momento que aconteceu e a paciente ela tem energia de sobra com 40, 50 anos para fazer a rotina. E óbvio, né? Tem dias que é mais difícil, né? Criar de uma criança pequena tem demanda, tem entrega absoluta, eu diria. Mas todo mundo passou por isso e tudo passa, né? Então eu acho as E eu pacientes super preparadas, na verdade. e eu acho que essa mulher com 40 a mais, ela tem ela teve um desejo tão grande, foi tão batalhada essa criança, que essa maternidade consciente traz até mais paciência. Totalmente, totalmente. Sim, Né? E o preparo emocional também, tem aí, terapias psicólogas e todo os tratamentos multidisciplinares que fazem com que também, a gente possa, né, ter um auxílio, né, se precisar. Eu conheço algumas tentantes que me procuraram depois da maternidade aos 40, falando que tiveram algumas tiveram alguma depressão, mas isso não quer dizer que tenha sido por causa da idade, né. Na ah, verdade, a idade cronológica, ela se torna pequena quando esse desejo é tão gigante. Então poderia ter acontecido isso com qualquer idade, né, é, essa tá. depressão pós-parto, no caso. Porque é estatístico, né? Tem uma probabilidade que aconteça independente da idade. A idade não tem relação com a presença ou não de depressão pós-parto. Qual é a taxa geral na Espanha, de uma mulher 40 a mais ter um filho através de óvulos doados, doutora? A óvulo doação num hospital, assim, geral, se eu pegar os dados da CEF, tá cerca de 50 e pouquinho. Mas posso dar para você, se você quiser o dado oficial. Mas é bem grande, né. Mais baixo, mas é bom, é bom. Ah, Porque hoje até imagino. os hospitais públicos na Espanha, eles conseguem levar blastocisto, que antes não era possível. Transferia tudo em dia 3. Então, os hospitais públicos também estão tendo mais verba nesse sentido. O Uhum. tempo de espera é muito mais longo, Nos hospitais. nos hospitais públicos. O tempo de espera no Fertilab, quanto que é a média? 2 meses, depende um pouco do fenotipo, né? Mas uns 2 meses, 2 meses e meio, porque a gente também quer utilizar óvulos frescos da doadora, porque a gente sabe que o óvulo é uma célula muito grande, né? E que quando a gente compara óvulo fresco e congelado, a gente tem gravidez, mas que a rentabilidade do ciclo talvez não seja tão boa se eu comparo congelado com fresco. Então, a gente prefere óvulos frescos, então a gente põe a doadora em tratamento, então são 15 dias de estimulação, mais a seleção, então dá uns 2 meses aí para ter os embriões criados. Uhum. E essa receptora de óvulos internacional, como que vocês fazem a fresco daí? Essa, digamos Então, que uma moça do Brasil. aham. Então, se é do Brasil, a gente vai entrar num acordo. Geralmente, o que eu faço depende do risco. Se tem um risco, ela vai ter que vir 2 vezes ou ficar aqui até eu ter o resultado do PGTA. Se o risco é baixo, o que eu já fiz a gente entra num acordo de transferir o primeiro embrião sem analisar, porque afinal o risco que a gente está assumindo é o risco da idade da doadora, e os outros embriões a gente analisa. Doutora, me diz uma coisa, essa mulher pós-40, tá? Tem algum preparo no corpo para ela fazer uma fertilização in vitro diferente de uma paciente mais jovem?
Não, o que eu recomendo é mesmo estar atento nos hábitos de vida, ver a necessidade de suplementação, fazer esporte, né? Mas isso é em geral, não tem uma diferença pela idade, é só cuidar mesmo, de todos os hábitos, tentar ver se vale a pena ou não fazer uma suplementação específica. Ah, isso é muito importante, porque a idade é do óvulo, né? É, Agora, para gerar, a gente pode ter o forninho, o nosso endométrio, tudo exatamente. bonitinho. E eu acho que uma coisa que vale a pena a gente falar é que na ovorrecepção, eu sei porque eu sou mãe por óvulos doados, né? O que eu senti é que a Uhum. gente toma menos medicação, né? Menos hormônios, né? A gente, na verdade, usa mais a medicação via oral, né? Acho que isso Na é importante. verdade, aqui na clínica, a gente, se a paciente tem ciclos regulares de menstruação ou quase regulares, a gente sempre faz ciclo natural, para realmente simular uma gravidez natural e dar oportunidade para esse óvulo, que não vai ser utilizado para formar o embrião, mas ele ser utilizado para fazer a casinha lá, o endométrio, fazer esse útero favorável ali, a implantação. Então, o óvulo do processo de gravidez. A gente Perfeito, faz muito ciclo natural, muito, muito. perfeito. É muito bom conhecer um pouquinho do trabalho aí na Espanha e trazer informações aqui para quem quer saber, né? A gente vai aqui se direcionar para o final do nosso episódio. Eu queria, doutora, que você deixasse aqui uma mensagem para essa mulher 40 a mais, tá? Que está insegura por causa da sua própria idade, mas que ainda sonha em ser mãe. Uhum. Eu acho que o mais importante em todo o percurso é você ter uma equipe ou um médico que te dê confiança, né? Que esse médico possa, dependendo da sua reserva ovárica, da sua idade, compartilhe com você as probabilidades de gravidez com os seus óvulos ou sem os seus óvulos, com o óvulo doado, porque tem pacientes que a gente pode estar fazendo um número de ciclos, dois, três, para estar acumulando embriões e ver a probabilidade de ter um embrião saudável antes de ir para a ovodoação, mas principalmente ser informado, porque quando a gente tem informação, a gente não tem tanto medo e a gente não tem tanta ansiedade e a gente não tem tantos pensamentos, né, intruístas ali que estão entrando na nossa cabeça de maneira aleatória. Então, eu acho que isso é a coisa principal, ter controle do seu tratamento, e isso vai de informação de qualidade, que é o que você faz, né? E é o que a gente tem que fazer como médico no momento da consulta. E a partir das probabilidades que ela tem com os óvulos dela ou sem os óvulos dela, a gente vai decidir junto que caminho seguir. E ela já vai saber que, por exemplo, com um ciclo talvez não dê e que a gente já vai tendo essa preparação de que vai ter que repetir, que com a óvulo-doação é mais fácil, pode ser um processo mais curto, mas que essa tomada de decisão ela tem que ser em conjunto, e principalmente de comum acordo, um discurso aberto, claro, com informação de qualidade outra vez. E não desistir, não desistir. É, essa transparência de saber os próximos passos, essa relação médico-paciente é de extrema importância. Eu sempre falo sobre isso. E eu queria saber como equilibrar essas nossas expectativas, tá? De Uhum. uma mãe 40 a mais, né? Com a realidade médica, sem perder a esperança. Se você pudesse, assim, dizer em uma frase, como é que a gente faz para a gente equilibrar essas nossas expectativas, de fato? Com informação de qualidade e, se é necessário, o apoio não só do seu médico, mas de um psicólogo que possa ajudar aí, porque vão ter momentos mais difíceis, mais fáceis, mas eu acho que tendo informação de qualidade e acreditando no processo e no médico que você tá, vai dar certo. Nós temos que manter aí a fé, né? E uma das palavras mais frequentes na nossa jornada é a resiliência, né? Então, quem está passando por tudo
que uma tentante passa, sabe que a persistência é a chave, né, da do final feliz, é persistir. Depois de 13 episódios, depois de 1 ano e 1 mês de Doctor Talks, fica aqui uma mensagem que realmente, informação de qualidade é um divisor de águas. É o que me faltou na minha época de tentante, para mim e para o Pedro. Eu não tinha com quem dividir absolutamente nada, eu não tinha troca, eu não tinha um lugar seguro como o nosso, eu não tinha quase nenhum tipo de apoio, né, a não ser da minha terapeuta, e da minha clínica, que foi que eu segurei a mão. E no caso aqui no Brasil, mesmo sem o positivo, eu entendi, né, através de um diálogo muito transparente, que a minha melhor maneira para ser mãe era através de óvulos doados, né. Então eu sou muito grata a todas as informações com muita transparência que eu recebi. E eu acho que isso é fundamental também. Agora, isso que nós fizemos durante 13 meses, é o que eu considero de fato, direcionamento. Direcionamento, acolhimento e empatia. Afinal de contas, vocês não estão sozinhas e sozinhos. Vocês têm milhares de pessoas, que passam frequentemente pelo mesmo diagnóstico que vocês, infertilidade, seja feminina ou masculina, 1 a cada 6 pessoas no mundo em idade reprodutiva é infértil, né, doutora? Então é muito mais frequente do que a gente imagina, só que só sabe quem está no carrinho da montanha-russa, né, passando por altos e baixos. Quem não é tentante não sabe o que que nós estamos falando, certo? Não precisou entrar de cabeça nesse cenário, não entrou de paraquedas nele, né. Ninguém nos avisou que a gente ia ser infértil, a gente achava que ia parar a pílula e engravidar, né, só que isso muitas vezes não acontece, e a gente tem que reescrever um novo capítulo da nossa história. Então, fica aqui a mensagem que vocês precisam de informação e de uma mão que segure vocês, né. Achem uma clínica que faça sentido para vocês. É difícil, essa escolha é uma das primeiras, mas existe acolhimento sim, existe empatia, a gente não é tratado como um número, né. Então eu queria agradecer de coração, a Merck pela essa possibilidade que nós tivemos de chegar até a casa de vocês, de levar esse tipo de informação de qualidade como o de hoje. E fechamos em grande estilo nosso Doctor Talks com a doutora Priscila da Espanha, falando desse tema que tanto me emociona, que é a ovo-doação e ovo-recepção. Essa linda forma de gerar amor que eu, aos 44 anos, conheci e que indico vocês, tá bom? Doutora, deixa uma mensagem aqui antes que eu vá às lágrimas. Não, eu só queria fechar dizendo que se você precisar de um tratamento de ovodoação e de uma doadora, é um ato de amor que gera amor, então a gente tem que ir para as palavras positivas e pensar que isso é a maneira que você vai conhecer a forma mais pura de amar alguém, que é um filho. Então não deixe de viver isso por questões culturais, sociais, éticas ou o que seja. Porque as pessoas que não vivem isso, ou as que viveram isso e sabem do que a gente está falando aqui, por exemplo, a Karina, elas não se arrependem. Então, é a melhor decisão. E tem que ser tomada com palavras de carinho, de amor, que vai ajudar a tomar a decisão o mais rápido possível. Bom, é isso aí então, gente. Fica aqui um até breve. E em setembro nós estamos aí iniciando com outra ação muito bacana com a nossa patrocinadora Merck Brasil. Só que isso é um spoiler hoje, viu, doutora? A gente não vai falar. O lançamento do nosso próximo projeto juntos é em setembro. Beijo grande. Obrigada.